Calçada da Fiel, os 11 maiores jogadores da história do Corinthians. Quem são os 11 maiores jogadores da história do Corinthians que agora estão na Calçada da Fiel? Dedé, o zagueiro de 330 milhões de reais, quebrou o Cruzeiro. O Galo, o galão da massa, fez um acordo para pagar o Avaí em suaves prestações. E Sampaoli quer a contratação de Davi Luiz e pode dar chapéu no Flamengo. Faça sua inscrição no canal do Cireto, participe, aperte o sininho, plim, e receba todas as notícias do dia em tempo real. Assim que a notícia acontece, plim, pinta a bolinha na tela para você. Quem são os 11 maiores jogadores do Corinthians? Na Calçada da Fama, o Corinthians apresentou hoje a Calçada da Fama na Neoquímica Arena com 111 maiores jogadores da história do Corinthians. 111. Por que 111? Porque o Corinthians está fazendo 111 anos. Sabe aquela calçada tipo Hollywood, aquela calçada de estrelas, uma calçada da fama? Então o Corinthians apresentou a Calçada da Fiel, a Calçada da Fiel. O Corinthians colocou em homenagem aos jogadores, em homenagem à história do clube. 111 jogadores foram homenageados. Mas os 11 melhores jogadores foram escolhidos através de votação na internet. Votação livre, jornalistas, torcedores, votação livre na internet. E os 11 maiores jogadores são o seguinte: Cássio, bota o goleiro Cássio aí, porque eu acho que o Cássio é o maior goleiro da história do Corinthians e merece que a gente mostre o goleiro Cássio. Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians, importantíssimo na conquista do título da Libertadores, importantíssimo na conquista do título mundial, jogou muita bola contra o Chelsea da Inglaterra. Todo mundo se lembra daquelas defesas milagrosas do Cássio na conquista do título mundial. Cássio, o Zé Maria, o Chicão, o Gamarra, Carlos Alberto Gamarra Pavon, e também o Vladimir que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians. No meio de campo, Marcelinho, bota a foto do Marcelinho aí, também um jogador espetacular, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, de todos os tempos, pelos títulos que conquistou, o Marcelinho, pelos gols que ele fazia, os gols de falta do Marcelinho, eram gols espetaculares, e pelos títulos conquistados também com a camisa do Corinthians. O Marcelinho é um dos grandes ídolos da história. Sócrates, Neto e Rivelino, Sheik e Ronaldo, bota o Ronaldo Fenômeno, outro ídolo da história do Corinthians, também pelo que significa. O Corinthians tem um divisor de águas antes e depois do Ronaldo. O Ronaldo foi importantíssimo para a história do Corinthians e também está na Calçada da Fama, da Calçada da Fiel, entre os 11 maiores jogadores da história do Corinthians. Corinthians que completa 111 anos. 111 anos. O William foi apresentado hoje com a camisa 10 e o Corinthians promete ainda até meia-noite. Muitas novidades devem pintar, porque o Corinthians vai fazer a festa numa live ao vivo na Neoquímica Arena e vai apresentar muita novidade até daqui a pouco. Atenção, Léo Batistão já está no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Léo Batistão será apresentado amanhã com a camisa do Santos, como novo reforço do Santos para a sequência do Campeonato Brasileiro, e já fica à disposição do técnico Fernando Diniz. O Léo Batistão, que é um jogador que fez a carreira na Espanha, é atacante e que estava no futebol da China, conseguiu a rescisão de contrato e foi contratado pelo Santos Futebol Clube. E o Dedé, o zagueiro de 330 milhões de reais. Olha, gente, a Justiça do Trabalho condenou o Cruzeiro a pagar
330 milhões de reais. A Justiça Trabalhista condenou o Cruzeiro a pagar 330 milhões de reais referentes à cláusula indenizatória do contrato do Dedé. O Dedé rescindiu o contrato com o Cruzeiro, né? Os empresários do Dedé entraram na Justiça e ganharam essa ação na Justiça. E segundo a Justiça do Trabalho, o Cruzeiro tem que pagar 330 milhões de reais aos investidores do Dedé, aos empresários do Dedé. E tem 15 dias para fazer esse pagamento. Apenas 15 dias para fazer o pagamento de 330 milhões de reais. Ou seja, o Dedé quebrou o Cruzeiro, né? É evidente que isso foi um acordo do Cruzeiro quando contratou o Dedé, e aí o Cruzeiro ficou com salários atrasados, aquela coisa toda. O Cruzeiro está pagando, quando a gente fala em verbo cruzeirar, no verbo cruzeirar, né? Ah, cuidado que o time vai cruzeirar. É porque o Cruzeiro chegou numa situação, o Cruzeiro chegou no fundo do poço. O Cruzeiro está no fundo do poço, já pelo segundo ano seguido na Série B do Campeonato Brasileiro. E é uma notícia ruim atrás da outra. Agora essa notícia de que vai ter que pagar o Dedé 330 milhões de reais. Ou seja, se o Cruzeiro já estava quebrado, agora acabou de quebrar o Cruzeiro. E o Galo fez um acordo com o Avaí para pagar 2 milhões de reais. Na verdade, o Galo ainda estava devendo o Avaí pela contratação do lateral Guga, do lateral direito Guga. Última prestação da contratação do lateral direito Guga, que pertencia ao Avaí. O Galo fez um acordo para um pagamento, aí bem mais suave do que o pagamento do Dedé, né? O acordo para pagar 1 milhão e 300 mil reais. Em vez de pagar 2 milhões, que o Galo estava devendo, fez um acordo para pagar 1 milhão e 300 mil reais. Numa parcela adiantada de 500 mil reais, tá? Uma parcela adiantada de 500 mil reais. E depois 16 parcelas de 50 mil reais, é isso? 16 parcelas, enfim. Essa quantia de 1 milhão e 300 mil reais vai pagar 500 mil reais adiantado e depois vai fazer 16... Sabe quando você vai vai comprar lá uma televisão? Você compra a televisão em 200 parcelas, né? Vai lá na loja, compra a televisão e faz em 200 parcelas, depois vem o boleto em casa, o boleto não para de chegar em casa. É a mesma coisa que aconteceu o Galo. Pagou 2 milhões e agora tá fazendo 200 parcelas. Aliás, o Cruzeiro vai ter que fazer um acordo para pagar o Dedé, porque como é que vai fazer? Não vai ter condição de pagar 330 milhões de reais, como disse a Justiça agora, em 15 dias. Né? Como determinou a Justiça do Trabalho para pagar em 15 dias. Vai ter que fazer um acordo para pagar em 200 mil prestações, porque senão não vai ter condição de pagar essa questão. E o São Paulo, né, eu falei sobre isso hoje, o São Paulo... o Carlos Belmonte deu uma entrevista pro canal do Arnaldo e do Tirone, dizendo que devo, não nego, pago quando puder. 11 milhões de reais pro Daniel Alves. Diz que vai fazer um acordo com o Daniel Alves para pagar os 11 milhões de reais que está devendo de salário do jogador, você imagina só, e que ainda existe a possibilidade de uma rescisão de contrato. Pode acontecer até o final do ano uma rescisão de contrato. E olha só, atenção torcida do Flamengo, o Jorge Sampaoli pode dar um chapéu no Mengão na contratação do Davi Luiz. É isso aí. O Olympique de Marseille está interessado na contratação do Davi Luiz, a pedido do Jorge Sampaoli. Então nas últimas horas não veio a proposta do Benfica, não veio a proposta do Sporting de Portugal, não veio a proposta do Mônaco, mas pode vir a proposta do Olympique de Marseille. O Flamengo já fez uma proposta para o Davi Luiz. Foi o único até agora que botou a proposta na mesa, né? Para o Davi Luiz jogar no Flamengo. E já estava praticamente tudo certo, ou já está praticamente tudo certo. Acontece que o Olympique de Marseille, através do Jorge Sampaoli, da indicação do Sampaoli, quer atravessar a negociação. A janela já fechou, mas o Davi Luiz, ele é dono dos próprios direitos
econômicos. Ele é dono dos próprios direitos econômicos. E dono dos próprios direitos federativos também. Então, como o Davi Luiz já tinha a rescisão de contrato nas mãos, ele pode ser inscrito por qualquer equipe do mundo, desde que a inscrição ainda esteja aberta. E a inscrição ainda está aberta no Campeonato Francês e a inscrição ainda está aberta no Campeonato Português. A inscrição também ainda está aberta no Campeonato Brasileiro, até o dia 24 de setembro. Por isso, ele pode ser contratado, seja pelo Flamengo, seja pelo Olympique de Marseille, seja pelo Benfica, né? Por enquanto, proposta mesmo é a do Flamengo, só que o Sampaoli tá querendo dar o chapéu. E aí, o Davi Luiz vai escolher o Sampaoli ou o Renato? O Renato ou o Sampaoli? O Mengão ou o Olympique de Marseille? Escolhe o Mengão, ô Davi Luiz. Tem que escolher o Mengão, vestir a camisa do Mengão, porque você sabe, vestir o rubro-negro não tem pra ninguém. Gostaram? Esse é o canal do Cereto, faça a sua inscrição, ative todas as notificações e aperte o sininho. Plim! Aperte o sininho para receber sempre o Cereto News em primeira mão. Deixe o seu like, chuva de likes, like, 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 like. Deixe o seu comentário. Vai no grupo de Gemidão dos amigos e compartilhe as informações. Vai lá no grupo do Gemidão e compartilhe as informações. Compartilhe o link do canal do Cereto. Avisa o pessoal que o canal do Cereto está no ar. E me segue, se você quiser. Eu não sou novela, mas se você quiser, você pode me seguir nas redes sociais. No Instagram e também, aqui ó, no Instagram e também no Twitter, @CarlosCereto. Acabou a brincadeira.